O outro segredo que o apóstolo Paulo descobriu do contentamento é satisfazer-se com pouco. E o interessante aqui é que ele fala, né, no texto lá de Filipenses, ele fala, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. Né? Eu consigo viver com fartura ou com pobreza. É claro que todo mundo gosta, né, de fartura, de bem-estar, e o apóstolo Paulo também gostava, e isso era uma coisa muito nítida, mas ele tinha aprendido que o contentamento dele não deveria depender da fartura. Né? Existiam outras coisas mais importantes para alegrar o seu coração, né, do que a comida predileta, o conforto. Né? Então, ele gostou muito da demonstração generosa da igreja de Filipos, mas ele queria que esses crentes soubessem que ele não estava cobiçando aquilo que eles estavam dando. Os seus anseios, os seus desejos estavam controlados. E ele fazia questão de declarar que ele reconhecia que aqueles anseios, aqueles desejos não eram necessidades, eram apenas desejos. E essa separação é uma separação muito importante para a gente fazer. Aprender a viver contente com pouco significa reconhecer que as nossas necessidades são supridas, nem sempre os nossos desejos. Então, assim, isso é uma coisa muito importante, porque as pessoas hoje em dia confundem muito necessidade com desejo. Igual aquela criancinha que olha, né, sai no mercado com o pai, com a mãe, olha para um brinquedinho, olha para um doce e fala para o pai e para a mãe, mãe, eu estou precisando disso. Não, não é verdade. Né? Ela não está precisando, ela está querendo. E assim somos nós também. Nós precisamos separar as coisas, separar aquilo que a gente precisa daquilo que a gente gostaria, ou que a gente quer, ou que a gente deseja. E quando a gente separa, a gente é capaz de estar contente, reconhecer, estar contente com pouco. Né? É claro que, irmãos, que todo mundo quer crescer, todo mundo quer algo melhor, isso é natural, mas o que não é natural é ficar frustrado, decepcionado. O que não precisa ser natural é ficar frustrado, decepcionado, angustiado, deprimido, porque não conseguiu aquilo que queria, sendo que Deus tem sido generoso naquilo que nós necessitamos. Então, como seres humanos, nós temos necessidades que são geralmente simples: alimento básico, vestimento, abrigo, né? E isso tudo nos traz, né, o nosso relacionamento com Deus também é uma necessidade profunda nossa. Às vezes tem pessoas que não conseguem se dar conta, não conseguem acordar para a realidade que o problema deles não é aquele canal de assinatura que ele não tem. O problema dele é o relacionamento com Deus que é medíocre, está fraco, está capenga. Ele precisa de Deus e não é do carro, não é da casa nova. Precisa de Deus. Então, assim, devemos estar contentes porque temos o suficiente para a nossa vida. Tá? Normalmente, as pessoas mais infelizes nos nossos dias são as pessoas que são ricas. Por quê? Porque elas são nutridas pela falta, pela ausência, e não pela abundância que Deus dá para elas. Né? É claro que quando a gente se alimenta da escassez, a gente fica raquítico. Quando a gente deixa de se alimentar da abundância de Deus, a gente se alimenta da escassez. Então, esse é o segredo, viver contente com pouco. Isso é uma coisa importante para a gente. Tá? Tem pessoas que entram em dívidas e complicam terrivelmente a sua vida simplesmente porque não aprenderam a viver contentes com pouco. Tá? Então, se você quer um pouco mais, você quer algo melhor, você não está pecando em relação a isso,
Só que existe a maneira certa, né, de trabalhar para que as coisas melhorem e, e quando a gente faz a maneira certa, né, Deus também nos dá o seu contentamento. O terceiro segredo aqui, supere as circunstâncias. Né? O apóstolo Paulo, ele era testemunha de que existem circunstâncias muito adversas na nossa vida. Como eu disse anteriormente, nós não vamos ficar inertes a essas circunstâncias negativas, nós vamos ficar tristes, às vezes, decepcionados. Só que a gente precisa superar, né? Aquela velha máxima, né? Levanta, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Isso não está na Bíblia, obviamente, mas é alguma coisa que a gente precisa aprender. Vamos superar, vamos avançar, né? Confiando em Deus, vamos pegar a mão de Deus, né? Vamos nos levantar segurando nas mãos de Deus e prosseguir. E para fazer isso, o apóstolo Paulo, ele dá aqui uma dica. A gente tem que manter as coisas em perspectiva. É possível que a gente tome tombos, que a gente tenha decepções, que a gente tenha perdas nessa vida. É possível, mas a gente precisa manter a perspectiva correta, que a nossa vida aqui ela é muito pequena comparada com a eternidade. Então, tem muita coisa, né, que a gente precisa deixar para lá, porque nós temos um prêmio muito superior esperando por nós. Tá? Então, essa é o que o texto fala aqui, né? Por exemplo, Colossenses 3:2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Segundo aos Coríntios 4:17-18. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então Paulo suportou situações horríveis, mas com elas ele foi exercitado a pensar na sua vida numa perspectiva eterna. Qualquer situação que você enfrentar, meu irmão e minha irmã, ela é temporária. Mesmo que essa situação culmine na sua própria morte, é temporário. Nós temos o nosso galardão, nosso prêmio, a nossa vida eterna diante do nosso Salvador, esperando por nós. Então, nós podemos escolher não gastar energia com aquilo que é muito pequeno e passa muito rápido. Tá? Mantendo as coisas em perspectiva. Vamos bater o foco na nossa recompensa. Tá? E aqui o autor da revista usa uma expressão interessante. Olha, não leve as coisas terrenas tão a sério. Né? Então, não leve tão a sério. São só coisas terrenas. O quarto segredo é, nesses momentos difíceis, aprender a ser consolado e sustentado pelo poder de Deus. Aqui é aquele texto de Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Interessante que eu era recém-convertido e teve um lutador de boxe que foi enfrentar o Mike Tyson, que na época era o grande lutador de boxe do mundo, né? Era excepcional, um campeão assim, tremendo. E esse lutador que foi enfrentar o Mike Tyson, ele se dizia cristão e ele colocou a faixa assim na cintura, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Ele usou o texto errado. Ali, quando Paulo fala tudo posso naquele que me fortalece, não é que ele pode vencer o inimigo, não. É que ele pode viver contente mesmo tendo sido derrotado pelo inimigo. Pensa, irmãos. Completamente diferente, né? O contentamento, ele é subproduto do sofrimento, irmãos. Às vezes a gente precisa passar pelo sofrimento para descobrir o contentamento, por incrível que pareça. Às vezes a gente tem que ter uma perda, a gente
para poder dizer tudo posso naquele que me fortalece, a gente precisa perder, né? Então, é uma situação muito interessante. Talvez a sua dor hoje seja aquilo que está pavimentando um caminho de contentamento no futuro, né? Então, levante os olhos, afaste-se das circunstâncias negativas, segure nas mãos de Deus para passar pelas circunstâncias negativas, né? Seja sustentado pelo Senhor, para Ele mostrar que Ele é suficiente apesar de tudo. O quinto segredo: preocupe-se também com o bem-estar dos outros. Se você vive para si mesmo, nunca estará contente. E assim, a gente vê muita gente nesse nível hoje em dia, né? Gente que só se preocupa com ele. Irmãos, pessoas que vivem olhando para o seu umbigo se acham importantes demais. E de certa forma a gente precisa olhar para Deus e olhar para o mundo para entender que a gente é pequeno, a gente tem a nossa importância, mas somos insignificantes em muitas questões. Então, assim, e isso nos leva a um profundo amor por um Deus tremendo, grandioso, que mesmo a gente sendo tão insignificante, ele se importa tanto com a gente, né? Eu gosto de um cântico que fala assim: e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande, eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano, né? Esse cântico, muito lindo ele. Ah, então, assim, a gente tem que se vacinar de viver para nós mesmos, porque a nossa fome, ela é muito insaciável. Então, assim, se a gente fica só focando na gente, a gente vai ficar insaciado, irmãos. A gente não vai experimentar o contentamento. Muitos deixam de experimentar o contentamento porque desejam que o mundo seja exatamente aquilo que ele acha que deve ser. Que o seu cônjuge tem que satisfazê-lo da maneira exata que ele sonhou, que ele quer, ou que o seu filho tem que obedecê-lo da maneira exata como ele quer. Então, assim, ele é o seu próprio Deus, por incrível que pareça. Seja feita a minha vontade, não a sua. É a oração que essa pessoa faz, mesmo que ela não faça isso de boca para fora, é o que os seus sentimentos, o seu coração fica falando, né? Então, assim, o nosso mundo, ele não pode ter a gente como referência, e a gente precisa se preocupar com o todo também, com os outros também. E aqui o apóstolo Paulo ele usa isso para falar, por exemplo, da oferta que ele recebeu. A oferta foi importantíssima, ele sabe né, da questão, ele aconselhou eles a agirem com amor uns pelos outros, e agora ele, de uma maneira muito amorosa, ele agradece realmente a manifestação daquilo que ele estava sugerindo que eles fizessem pela carta de Filipenses todo. É demonstrar amor para com as outras pessoas, porque os filipenses demonstraram amor para com o apóstolo Paulo. E aí ele vai agradecer por todas as ofertas que eles já tinham recebido, explicando que o apóstolo Paulo, não estava ali almejando o donativo deles, porque ele tem recebido em abundância, está sendo suprido, né? Mas o que ele estava ali pensando é que aquela era uma oportunidade para os próprios filipenses crescerem. E a gente tem que estar muito atento a isso, né? Às vezes o importante não é a minha vontade ser feita. Às vezes o importante é Deus sendo glorificado na vida do nosso irmão. E para isso a nossa vontade fica em segundo plano, tá? Então, independente das suas circunstâncias, Paulo confiava na providência de Deus e estava fortalecido pelo poder divino. Por isso ele soube escrever de uma maneira tão cortês o seu agradecimento. E ele queria que os filipenses soubessem que eles tiveram uma atitude nobre ao suprir as necessidades do apóstolo. Eles compunham uma igreja pobre e mesmo assim enviaram comida, roupa e dinheiro a Paulo, que estava em Roma, pelas mãos de Epafrodito.
Paulo ficou impressionado com tamanha generosidade e quis demonstrar esse agradecimento a eles. E aqui talvez o autor da revista não fale, mas existe um segredo para o contentamento também, que é agradecer. Agradecer. Há muita ingratidão nos nossos dias, né? Então, assim, agradeça. Você quer viver mais contente? Agradeça. Agradeça as pessoas. Agradeça aos seus irmãos. Agradeça aos seus filhos. Agradeça aos seus pais. Agradeça ao seu cônjuge, né? Esse exercício nos deixa mais contentes, tá? E aí Paulo fala assim, ó, o que me interessa não é bem o seu donativo, mas é o fruto que aumente o vosso crédito. Então, o que o apóstolo Paulo estava interessado, muito mais do que as suas próprias necessidades sendo supridas, muito mais do que essa demonstração de amor para si mesmo, ele estava preocupado aqui também que os filipenses agissem de uma maneira que trouxessem mais frutos espirituais para os próprios filipenses. Então, isso tudo, gente, é a gente olhar para o contexto, tirar o foco do nosso umbigo e botar o foco mais amplo, né, para o nosso contexto, para a nossa família, nossa igreja, nossa sociedade, e apontar para fora e não para dentro. Existem muitas pessoas hoje em dia que gastam dinheiro e fazem treinamento para se descobrirem interiormente, fazem meditação, e eu honestamente acho que é importante a gente sondar o nosso próprio coração, mas o que Deus quer nos ensinar é olhar para fora de nós mesmos e não para dentro de nós mesmos, tá? Então, existem alguns princípios nas Escrituras que falam sobre quando a gente se preocupa com os outros também, quando a gente é generoso para com os outros também e não fica se preocupando só com a gente também é abençoado, né? Então, Provérbios 11, 24 a 25, a quem dá liberalmente, ainda que se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Provérbios 19, 17. Quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Lucas 6, 38. Dai e dá-se-vos-á. 2 Coríntios 9, 6. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Então, assim, Paulo considera a dádiva recebida como aroma suave, como uma oferta, um sacrifício aceitável ao próprio Deus. Então, quando a gente faz um bem para os outros, isso também é um exercício de louvor ao nosso Deus. Então, irmãos, vamos combater a ansiedade em nossa vida, praticando o contentamento, crescendo no contentamento. Que Deus nos ajude nesse exercício. Nós estamos encerrando a lição aqui, mas a lição ela deve ser revisitada por nós, porque nós vamos ter sempre desafios na área, né, de ansiedade, como eu já falei em outras lições. Umas pessoas serão mais desafiadas do que outras, mas nós vamos confiar nessa promessa de Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tá? Então, assim, o meu convite é para que você volte no assunto de tempos em tempos e que Deus continue nos ajudar para que prossigamos vencendo a ansiedade. Deus te abençoe e Deus nos abençoe. Amém.